por já ter desmontado a JBL Boombox 4, não desmerecendo a construção da JBL Boombox 4. Pelo contrário, a construção dela também é muito boa. Só que na hora que você vê que a construção dessa caixa, poxa vida, a LG pegou pesado. Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo toda a construção da caixa de som LG X-Boom XG9S, desde tamanho de imã de alto-falante, a construção dela por dentro e também o passo a passo de como está desmontando ela. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer essas caixas de som para a gente poder conhecer a construção delas por dentro. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar a desmontar ela. Que aqui no começo, pessoal, eu vou estar utilizando uma espátula de plástico e aqui é como se fosse palheta de violão, porque eu preciso começar a desmontar ela por aqui. E aqui é como se fosse um plástico. Se eu utilizar alguma coisa de ferro aqui, a chance de marcar é muito grande. Então, para tentar não marcar, eu vou estar utilizando essa espátula de plástico. Dá uma olhada como é que ficou. Olha a quantidade de parafuso. Vamos soltar eles agora. Pessoal, pelo visto vai ser mais fácil do que eu imaginei. Eu já soltei aqui, ele já deu até uma recuada aqui. Vai ficar mais fácil. Vamos soltar do outro lado agora, que eu sei que tem mais parafuso na parte de baixo, nos pezinhos dela. Vamos soltar esses aqui agora, para depois a gente ir para essa segunda parte. Pessoal, só do outro lado mesmo, viu? Desse lado aqui já não recuou não. Gostoso de desmontar. Nossa, gostei. Ficou bonito assim, né? Gostei. Agora aqui eu vou tirar essas borrachas aqui, que eu sei que tem parafuso aqui. Só vou precisar, pessoal, trocar a chave Phillips aqui, porque aqui os parafusos acho que é a metade desse. Vou ali buscar outra ferramenta e já volto. Esse último aqui tá guerreiro, viu? Já até saiu do lugar e não roda. Tá doido. Depois eu tirei com calma. Necessidade agora não. Daqui a pouco a gente faz isso. Vamos continuar desmontando. Nossa, tá prazeroso desmontar ela, viu? Tá bem fácil, tô gostando. Muito fácil de desmontar. Gostei, viu? Tá aí. Desmontado. Agora vamos soltar os alto-falantes. Então vamos lá, pessoal. Aqui é a armadura dela. Vou virar aqui, vai ficar mais fácil para te mostrar. É dividida em duas partes. Tem ali, ó, dá para você ver. Ali por onde sai o áudio. Aqui é onde que está o logo da X-Boom. Aqui a parte de trás. Vamos ver se fica bonito igual os outros quando coloca contra a luz. Eu acho que fica muito bonito. Fica. Eu gosto, eu acho muito chique ficando desse jeito aí. Se tivesse um jogo de LED ficasse desse jeito aqui, eu acho que fica muito bonito. Então tá bom. Vamos aos poucos. Aqui o iluminação de palco, como a marca diz. Aí a parte de trás dele. Aqui é onde que vai as conexões, olha lá. Essas letras ali é a daqui da borracha, do acabamento aqui. Eu não vou conseguir tirar porque é bem difícil de tirar, mas é o que tem aqui na plaquinha dela. Aqui a iluminação de palco, a conexão dela. Aqui onde que vai o parafuso que segura os alto-falantes, que daqui a pouco eu vou te mostrar. Beleza. E esses parafusos é só daqui.
Aqui os alto-falantes, daqui a pouco a gente volta nele. A borracha, gostei. Passa uma credibilidade muito grande. Aqui a alça dela, a parte de baixo dela, que não dá pra gente ver muito bem. Aqui por dentro, ó. E por fora, ó, os parafusos aí. Deixa eu ver se eu coloquei certinho, beleza. Aqui o radiador. Ele por dentro. Falar com você, tem uma boa resistência, viu? Tem mais resistência que muito alto-falante de caixa de som que eu já desmontei. Código dela. O radiador aqui no caso repete, então não precisa te mostrar o outro. A borracha, gostei. Realmente passa uma credibilidade muito grande a borracha dela aqui. Aqui o acabamento da alça, no caso essa parte que vai aqui, esse daqui. Aqui o acabamento dos pezinhos. Aqui a borracha dos pezinhos. Esses parafusos aqui são daqui. Esses parafusos são dos alto-falantes. E mais algum outro lugar que eu não tô lembrando aqui agora. Acho que não, daqui é ali, ó. Aqueles que estão ali são daqui do jogo de LED dela. Olha o jogo de LED aí. Se aqui for data de fabricação, a LG fabricou ela em larga escala mesmo, mas com força. Porque se for 5/9/2022, fabricou foi muita. Aqui, esses parafusos aqui são do alto-falante. Eles vão na parte de trás dele, olha o tamanho. Isso aqui me surpreendeu muito, viu? Muito positivamente, porque querendo ou não, eles travam o alto-falante na carcaça dela para poder ter evitando de entrar água. Gostei. Esse aqui é o acabamento que fica em cima da bateria. Aqui a bateria. Opa, de cabeça para baixo não dá, né? Algumas informações dela. Aqui o conector. Não deu muito bem para poder ver quantas células são aqui, mas acredito que seja no mínimo umas 4. Aqui o tweeter, gigante, me surpreendeu muito também pelo tamanho dele. É claro que aqui muito é plástico, né? Tem acabamento aqui, mas dessa forma aqui virou praticamente uma corneta. Daqui a pouco a gente mede ele. Aqui vamos dizer assim, o esqueleto dela, vamos dizer que é o chassi dela. Gostei. Aqui é a vedação daquele acabamento ali da iluminação de palco. Ó. As conexões, ó, para carregar ela, a USB de carregamento, essa tipo C para reparo e aqui é P2. Meu ponto de vista, podia ter deixado essa entrada tipo C de manutenção ser também de carregamento e aqui reproduzir USB ou C cartão de memória, acho que seria mais lucro. Ali algumas informações, deixa eu ligar o flash para você ver melhor. Ali a placa principal dela de comandos. Ali eu não me arrisquei tirar não, pessoal. Vou mostrar do outro lado, vai dar para você poder ver mais um pouco. Aqui é onde que vai as borrachas de vedação que eu falei, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Vai as borrachas de vedação. Gostei. Deixa eu mostrar a parte de cima. Aqui os comandos, ó. Daria pra soltar aqui, mas igual eu falei, ali eu já não vou chegar a me arriscar não, porque tem esses outros cabos ali, ó. Esses cabos brancos, tá vendo? Isso estraga, igual o Black Piano, estraga só de olhar. Então não vou arriscar mexer nesses cabos aqui não, porque o risco de estragar ela aqui é muito grande. Então não vou me arriscar aqui não. Aqui é a construção do tweeter. Vou te mostrar a construção dele e dos outros ali. Depois a gente mede esse que fica mais fácil. Pelo visto, encaixa ali todo esse acabamento, ó. Ó, por dentro. Que aí faz para praticamente virar uma corneta. Aqui o modelo dele.
Aqui o modelo dos alto-falantes. Vamos supor que seja esse aqui, ó, LG Z80 105123. LG Z80 105304. Vai, mudou? Encaixou perfeito aqui no contrário deles não, mas dá pra gente ter uma noção. EA B65088205. EA B65088205. Beleza, igual. LG Z80 105123 105304 11 L90 EH C2 11 10W. Mesma coisa. Então, pelo visto, isso aqui deve ser a fabricação. Isso aqui deve ser o número de fabricação. E aí dá pra gente ter uma base. Esse daqui é maior do que aqui, ó. 105.123, 105.304. Se isso for a quantidade desse alto-falante que fabricou para essa caixa aí, que eu tenho mais certeza que a LG fabricou em larguíssima escala. Já aproveitar que está aqui mais fácil, já vou medir esse também. De um canto ao outro, no meio, tá dando 65.4. Consegui pegar bem aqui na pontinha do ferrite embaixo, até cá em cima, 16.4. Agora vamos para os outros alto-falantes. De um canto ao outro, bem no meio, 89.8. Pegando bem aqui no ferrite, até cá em cima, 32.4. Mas e aí, agora que você conheceu por completo toda a construção da caixa de som LG X-Boom XG9S, o que você achou? Gostou? Sim ou não? Eu, particularmente, vou ser bem sincero com vocês, por já ter desmontado a JBL Boombox 4, não desmerecendo a construção da JBL Boombox 4, pelo contrário, a construção dela também é muito boa. Só que na hora que você vê que a construção dessa caixa, poxa vida, a LG pegou pesado. Esse material que tem aqui do chassi dela, vamos dizer assim, nossa, passa uma confiança gigantesca. Ele é muito resistente. Não é bonito, nem precisa, porque isso aqui não dá pra ver. Mas ele tem uma resistência, ele passa uma robustez, me agradou bastante. As borrachas aqui, sinceramente, eu gostei bastante da vedação das borrachas. Como eu disse, por já ter desmontado a Boombox 4, as borrachas lá da Boombox 4 não me passou tanta segurança quanto aqui. Lá no caso da Boombox 4, eu já até mergulhei ela na água e pelo visto, mesmo as borrachas não me passando segurança, ela vedou, porque ela continua funcionando. Mas aqui, sinceramente, me surpreendeu muito. Isso aqui, então, você tá doido? Me surpreendeu demais positivamente. Mas, no fim das contas, quem sou eu para dizer alguma coisa? Não sou engenheiro, não sou nada. Apenas estou te contando o que eu achei, na minha opinião, da construção da caixa de som LG X-Boom XG9S. Se com esse vídeo você decidiu que ela será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e também nas tags do vídeo, tem o link para você estar adquirindo a sua. Agora, se você quer conhecer ela ainda com mais detalhe, com ponto positivo e negativo de recursos e funcionalidade dela, quer ver ela tocando em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, nessa playlist você vai conferir tudo isso e muito mais.